Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite e tenho certeza que teremos aqui uma conversa muito proveitosa, principalmente para os pacientes, né? Uma fonte importante de informações, né? Bom, espôndilo significa vértebra. Vértebra é o ossinho da coluna. Cada ossinho da coluna se chama vértebra. Artro, articulação, patia, doença. E axial é essa parte do esqueleto, né? Então, espondiloartrite axial é uma doença que causa inflamação, principalmente nesta articulação, que nós chamamos de articulação sacroiliaca. E, além disso, o paciente pode ter inflamação também em outros pontos, né? Então, podemos ter artrite, entesite, que é a inflamação no ponto em que o músculo se liga ao osso, né? Então, o paciente comumente tem dor no calcanhar, no tendão de Aquiles, pode ter também dactilite, que é o famoso dedo em salsicha, né? E eu costumo dizer para os meus pacientes, né, para que eles possam entender melhor, que a gente pode dividir, dentro da reumatologia, as doenças em famílias, né? E a dor é o que leva o paciente ao consultório do reumatologista. E eu costumo dividir em principalmente duas famílias. A família de doenças chatas e a de doenças sérias. A família das doenças chatas são as doenças não inflamatórias, que são a fibromialgia, a artrose, né, chamada de osteoartrite. E do lado das doenças sérias, nós temos as doenças inflamatórias, como a artrite reumatoide. E a espondiloartrite axial, ela está neste grupo de doença séria, né? Então, é uma doença que realmente nós precisamos aí dar uma atenção especial. Ela não é comum, mas acomete ali cerca de 0,3 a 1,5% da população brasileira. E se nós formos pensar nesse 1,5, não é uma taxa desprezível, né? Então, de cada 100 pessoas, praticamente uma ou até mais poderão ter aí esse diagnóstico, né? Então, realmente é uma doença que nós precisamos, sim, dar a devida atenção. Ô Dani, ela mudou de nome, né? Até pouco tempo atrás, para quem já tem o diagnóstico, era uma doença que era chamada de espondilite anquilosante. Isso. E que o nome mudou justamente porque a anquilose fala, né, trazendo um pouco dessa questão da onde veio a palavra, da etimologia da palavra. A anquilose mostrava a fusão das vértebras. Então, Exatamente. a doença é séria porque é um reumatismo, né? Como a gente diz mais popularmente, inflamatório, autoimune, no qual as nossas células de defesa reconhecem essas articulações que você mostrou super bem da coluna e começam a atacar essa articulação e que, se não tratada precocemente, isso pode evoluir com uma fusão das vértebras. Então, uma vértebrazinha vai se unindo à outra, diminuindo a mobilidade. Então, hoje, a gente mudou o nome porque a gente está conseguindo detectar muito mais precoce essa doença, está conseguindo interromper essa evolução. Então, já houve um avanço aí nesse diagnóstico dessa doença que é tão séria, né? Com certeza, Ju, né? E esse nome, ele mudou recentemente, né? E foi uma decisão muito acertada. Primeiro, por conta disso que a Ju falou, né? Porque hoje é difícil nós encontrarmos pacientes como eu encontrava na minha residência, com a postura do esquiador, né, que nós chamávamos. Então, era um paciente que ficava com a coluna reta, tinha um aumento da cifose, o pescoço totalmente também congelado, o quadril congelado, e esse paciente tinha um movimento em bloco, né? Então, alguém chamava aqui do lado, ele tinha que movimentar como um bloco, né? Então, hoje buscamos aí esse diagnóstico precoce para que não haja essa fusão, porque anquilosante é fusão, né? E além disso, né, essa mudança do nome tirou também do paciente esse peso que era carregado, né, anteriormente,
Porque o paciente olhava na internet espondilite anquilosante, meu Deus, né? Sim. Então já ficava aquele peso já ao diagnóstico, né? Então, realmente, eu sou formada há 25 anos, né? Tô dentro da reumatologia aí já há 24 anos e realmente a jornada, o caminho mudou, né? Mudou. E mudou para melhor, mas ainda temos muita coisa para mudar, como a gente vai discutir aqui. Que bom, que bom. Então você vê uma evolução, assim, apesar da gente ainda ter desafios no diagnóstico, você vê uma evolução no diagnóstico da espondilite. Com certeza, né? Antigamente, eu costumo falar que para que a gente faça um diagnóstico de uma doença reumática, é muito diferente de fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma doença endócrina. O seu açúcar está alto no sangue e você tem diabetes. Para nós, não. A gente monta um quebra-cabeças, né? E este quebra-cabeças vai unir aí várias informações. E uma das informações que nós usávamos no diagnóstico da espondiloartrite axial, antigamente, né? Espondilite anquilosante, era o raio-x de bacia, né? O raio-x que mostrava aqui alterações na sacroiliaca. Mas hoje nós usamos a ressonância com alterações vistas em uma forma muito mais precoce que no raio-x não veríamos. Sim. Certo? Então, realmente, nós mudamos aí a forma de diagnosticar e isso, com certeza, só traz benefício para os pacientes. Que bom, que bom. E quais desafios vocês veem hoje, atualmente, no diagnóstico da espondiloartrite axial? A gente sabe que tem muitos pacientes que ainda demoram muito, né, para conseguir descobrir o que tem, para descobrir que realmente é espondiloartrite axial, às vezes passam em muitos médicos. Que desafios que vocês veem nessa jornada? Bia, os desafios, eles são vários, não é um desafio isolado, né? A primeira coisa que eu gosto de destacar é o atraso do paciente em buscar ajuda. Então, esses pacientes são pacientes jovens, né? Dificilmente a doença vai começar após os 40, 45 anos. Então, é uma doença do adulto mais jovem, e que começa a ter ali uma dor lombar, e ele vai, por muito tempo, acreditar essa dor a outra coisa. É o meu colchão, é muscular, né? E aí há realmente esse atraso na busca do profissional. Normaliza a dor, né? Normaliza a dor, né? Exatamente, porque é uma dor inflamatória, né? O que é isso? É o paciente que tem a dor nas costas quando ele fica de repouso, certo? Então, quando ele começa a se movimentar, a dor desaparece, na maioria das vezes, né? Então, essa dor, ela geralmente, né, ela começa ali na região lombar, ela pode ter início também na região glútea, pode ser de um lado só, pode alternar, um dia um lado, outro dia o outro, até que a gente tenha uma dor bilateral com uma rigidez na coluna, né? O paciente tem uma sensação de que acorda enferrujado ali. A dor, ela vai ampliando ali na sua área, pegando a região lombar propriamente dita, só que ele acorda e ele vai tomar um banho quente, vai fazer os afazeres do dia a dia, a dor desaparece, né? Então, como ela aparece de repouso, e o período que mais nós ficamos de repouso é o dormir. Então, é quando o paciente tem ali a dor, né? Ele pode até ser acordado pela dor, mas aí vai acreditar outras coisas. Então, este é um ponto, o atraso na busca pelo profissional de saúde. A segunda coisa é o preparo do profissional de saúde em reconhecer que aquilo possa ser uma espondiloartrite, né? Então, a gente sabe que boa parte dos profissionais, infelizmente, não tem esse preparo de reconhecimento e isso gera mais um atraso, né?
E ainda temos um terceiro ponto aí, que se o paciente, por exemplo, for um paciente do SUS, aí piora ainda mais, né? Porque se tem ali o profissional, clínico geral, ou mesmo ortopedista, que suspeita da doença e vai encaminhar para o especialista, para o reumatologista, essa chegada ao reumatologista pode durar bastante tempo. Sim. Tá? Então, os estudos mostram hoje que nós temos ali um atraso de 5 a 8 anos no diagnóstico. É muito. Né? Muita coisa. Então, do início dos sintomas até o diagnóstico, de 5 a 8 anos. Sendo que alguns estudos mostram uma taxa ainda maior. Né? E aí, o diagnóstico tardio trará sérias consequências para o paciente. Tá. E falando um pouquinho dessas consequências, a gente falou também da dificuldade de mobilidade. Eu queria que vocês comentassem um pouco, eu acho que nessa pergunta vocês vão ter muita história para contar. Qual é o impacto físico e o impacto no bem-estar emocional do paciente que a espondiloartrite axial causa? E também, quais são essas consequências de demorar tanto para receber o diagnóstico? O que isso pode causar no paciente? Sim, as duas coisas estão intimamente ligadas. Sim. Né? Então, quando a gente fala de impacto físico, impacto emocional, nós estamos falando de qualidade de vida. Né? E na qualidade de vida, nós temos aí vários quesitos envolvidos. A capacidade física, a dor, a vitalidade, a capacidade funcional, né? Os aspectos mentais, os aspectos emocionais. Então, tudo isso está envolvido na qualidade de vida dos nossos pacientes, né? E a principal queixa dos nossos pacientes é a dor, né? E outro fator importante que vem acompanhado da dor é a fadiga, né? E a dor com a fadiga, ela gera um impacto muito grande na vida do indivíduo. Então, uma pessoa com dor, uma pessoa fadigada, ela não consegue trabalhar direito, né? Ela não consegue ter ali a sua vida social de forma adequada. Às vezes, até a vida com o cônjuge fica ali prejudicada. O brincar com os filhos, né? O lazer fica prejudicado também. E isso vai gerando no paciente uma sensação de menos-valia, de incapacidade, trazendo ali um comprometimento emocional importante, né? Então, acarretando aí até transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, por conta de toda essa problemática. E o diagnóstico precoce, ele está intimamente ligado ao inverso disso tudo, né? Porque o diagnóstico precoce, ele serve, né? Quando entramos ali com o tratamento na hora certa, precocemente, nós estamos prevenindo a progressão desta doença. Então, nós estamos preservando mobilidade articular, né? Nós estamos evitando que este paciente tenha alterações que causem dificuldades para o dia a dia dele, né? Certo. E não só isso, né? Nós sabemos que nas espondiloartrites, nós temos também, por exemplo, um risco aumentado cardiovascular, né? Com aumento de risco de infarto, de AVC. E quando fazemos o diagnóstico precoce e começamos o tratamento, então, nós modificamos até esse aspecto também. Então, o diagnóstico precoce, ele é essencial e ele deve ser uma busca constante dentro das áreas que trabalham com dor, né? Sim. Então, o ortopedista precisa suspeitar, o reumatologista precisa procurar e o paciente precisa de educação para que ele dê valor àquela dor que ele está sentindo. Sim. Para que nós tenhamos aí tudo, né? Todo esse contexto para o diagnóstico precoce. Sim.
E quando a gente fala de dor, é complexo também, porque muitas doenças causam dor, né? Muitas coisas podem gerar uma dor ali nas costas. E para quem está assistindo a gente aqui, que dica que vocês podem dar para a pessoa saber que aquela dor, ela é uma dor mais relacionada realmente à espondiloartrite axial e não ser confundida com outras doenças, como por exemplo a artrose na coluna? Como é que a gente consegue identificar que é uma dor da espondiloartrite? Bia, como eu disse, nós montamos aqui um quebra-cabeças, né, Ju? Para diagnosticar essas doenças, tá? E eu falo que são peças desse quebra-cabeças. O que o paciente sente, alterações que nós vemos no exame físico do paciente e as alterações nos exames subsidiários, tá? Então, exames de sangue, exames de imagem, né? Seja a ressonância, seja o raio-x. E no caso da espondiloartrite axial, também eu destaco aqui a história familiar, né? Interessante. Então, é uma doença que traz uma carga genética importante. Nós precisamos, então, montar este quebra-cabeças. Quando nós falamos de sintomas dos pacientes, o paciente com espondiloartrite axial tem uma dor lombar inflamatória, que é aquela que piora com o repouso e melhora com a atividade física. A artrose na coluna é ao contrário. Então, nós temos uma melhora com o repouso e uma piora com o esforço físico. Então, é aquela pessoa que vai varrer a casa, tem dor, passa um rodo, tem dor, né, na casa. Então, isso é um ponto muito importante. A outra coisa é em relação aos exames de laboratório, né? Então, como eu disse no início, a espondiloartrite axial é uma doença inflamatória. Então, na grande maioria das vezes, nós veremos alterações dos exames de inflamação nesse paciente. VHS, proteína C reativa, enquanto que no paciente com artrose, ele não tem essa alteração, tá? Claro que a gente tem que avaliar todo o contexto, tá? Sim. Então, é um paciente que colheu o exame quando estava com gripe, estava com uma infecção urinária, aí vai dar alterado, né? Então, a gente tem que analisar ali todo o contexto do paciente e valorizar os exames de acordo com tudo isso. E nem sempre essa distinção de inflamatória e mecânica parece tão fácil e parece simples, né? Sim. Então, como você disse no início, normalmente o paciente acaba atribuindo a outra coisa. E manifesta, ele chega contando pra gente no consultório assim, nossa, à noite eu não consigo ficar na mesma posição, eu tenho que ficar virando na cama, ou eu tenho que levantar pra dar uma caminhada pra melhorar, acordo enferrujado, travado, a hora que eu tomo um banho quente já melhora. Se eu tô no escritório, já troquei de cadeira várias vezes, porque parece que minha cadeira não é boa, que eu sento, começo a ter dor na nádega. Ou um caminhoneiro, por exemplo. Ai, minha coluna dói, mas dói porque eu tô o dia inteiro no caminhão, porque eu tô sentado o dia inteiro. Sim. Mas tá bom, aí o que você faz? Paro no posto, dou uma caminhada, melhora. Essa é uma dor que vem com repouso. A hora que ele movimenta, melhora. Então, nem sempre, quando a gente diz só, né, que piora com repouso e melhora com exercício, é simples de identificar, porque sempre tem um outro motivo. A gente acha que o travesseiro que não tá legal, que o colchão que não tá bom, que a nossa profissão é que interfere nessa dor. Então, é algo que precisa também dessa educação do paciente para conseguir diferenciar e saber que essa doença reumática e que o reumatologista não é um médico só de pacientes idosos, né? Então, são pacientes jovens e que essa dor que dura mais de 3 meses merece uma investigação adicional, mas também do médico reconhecer esse tipo de dor e perguntar ativamente, mais profundamente, como é essa caracterização da dor do paciente. E esse impacto físico, a gente citou muito do impacto da dor dessa fase inicial, e a gente chegou a citar no início da parte da fusão da coluna, o tanto que a posição do esquiador, essa alteração de mobilidade
pode impactar o dia a dia, né? Então, se eu tenho uma fusão, por exemplo, da coluna cervical, das vértebras do pescoço, o paciente vai ter muita dificuldade em dirigir, porque não consegue movimentar o pescoço para olhar retrovisor, por exemplo. Se cai alguma coisa no chão, ele não consegue agachar e abaixar para pegar algum objeto que tenha caído. Então, acaba tendo um pouco de desequilíbrio por conta da postura. Então, tem que abrir um pouquinho, parece o andar de grávida até, né? Tem que abrir um pouquinho a perna para conseguir ter mais equilíbrio. Mas mesmo para esse indivíduo que demorou muito tempo a diagnosticar, a gente tem esperança. Então, não quer dizer que se você tem uma fusão da coluna, você não vai ter nunca mais a tua qualidade de vida retomada, você vai continuar tendo dor e vai continuar tendo limitações. Então, essa inflamação que a Dani frisou super bem e essa fadiga lembra muito aqueles sintomas gripais que a gente fica cansado mesmo, sem energia para fazer as coisas. E quando você trata um paciente, mesmo na fase tardia, melhora muito a vitalidade, a capacidade física. Muito daquelas limitações também não são só de alterações já estruturais, né? De alterações que tem na coluna, mas muito está relacionado à dor, à falta de alongamento. Então, você melhorando a dor, vem tudo no pacote, né? E aí a gente não fica mais mal-humorado, você consegue se relacionar melhor com as pessoas ao seu redor, você se sente mais ativo, mais animado, diminui fadiga. Então, mesmo nas fases tardias, há uma esperança para mudar a qualidade de vida do indivíduo, né? Sim, a gente vê muito isso, né, Ju, no consultório. Muito. Então, a gente recebe realmente pacientes que já tem uma fusão, que já tem ali uma alteração estrutural, mas com o tratamento adequado, esses pacientes têm uma melhora muito grande, né? Muito grande na qualidade de vida. Porque são outras coisas realmente envolvidas, né? Na dor, então a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso, mas realmente isso que a Ju tá falando é uma coisa que a gente precisa também frisar. Sim. Né? Porque, poxa, nossa, eu já tô com sintomas há 10 anos, então não adianta mais nada? Não, adianta sim. Tem que ir atrás do reumatologista, né? Pedir ajuda. E além do tratamento medicamentoso, que outras dicas vocês conseguem dar para esse paciente para que ele tenha uma melhor qualidade de vida? Bia, a qualidade de vida do paciente com espondiloartrite axial não difere muito da qualidade de vida que nós buscamos para nós, né? E que muitas vezes não conseguimos, mas quando a gente tem ali um diagnóstico, parece que a gente faz uma busca mais ativa disso, né? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que me falam assim: doutor, eu me sinto melhor hoje do que antes da doença. Por quê? Porque modificaram a vida para que vivessem essa experiência de melhoria, né? E aí, várias coisas entram aí no pacote. O sono, né? Então, a gente precisa dormir bem, a gente precisa fazer a higiene do sono de forma adequada, né? Com todas aquelas orientações. Ficar longe do celular, ficar longe do computador, escurecer o quarto, tentar ir para o quarto sempre na mesma hora. Sim. A alimentação é outro ponto importante, né? E não são dietas de restrição, como muita gente tem colocado hoje. Ai, tire o glúten, tire a lactose, que tudo isso, toda essa dor é por conta disso. Não é isso, né? Então, o que a gente orienta é uma dieta saudável. E o que nós, dentro da reumatologia, né, como sociedade brasileira, colocamos como dieta saudável é a dieta mediterrânea, que é a dieta baseada em verduras frescas, legumes, frutas frescas, o azeite, né, como fonte aí de gordura, peixes, principalmente peixes que são mais ricos em ômega 3, tipo sardinha, salmão, carnes magras, né, castanhas. Então, a gente reduzir ali a quantidade de embutidos, de carne vermelha gordurosa. Então, essa seria a alimentação e buscar também a perda de peso, caso tenha aí um sobrepeso ou tenha uma obesidade, tá?
Outro ponto importante, importantíssimo, atividade física, né, para esses pacientes. E atividade física, ela precisa ser personalizada. Então, a gente precisa ali de um acompanhamento, seja com personal ou inicialmente com um fisioterapeuta, né, e não com um personal, mas para trabalhar ali as limitações do paciente, para que a gente possa fazer uma ponte, para que esse paciente possa sim ir para uma academia, fazer uma atividade aeróbica, uma atividade de fortalecimento muscular. Outra coisa importante, parar de fumar, né? Sim. Então, o tabagismo é algo que impacta muito até na resposta que o paciente vai ter ao tratamento. Que interessante. Né? Então, o paciente que não fuma, ele corre melhor. Aí a resposta terapêutica, né, de medicamentos mesmo, tá? E a gente fazer outras coisas aí com esse paciente, né, caso ele precise, com outros acompanhamentos, né, seja uma terapia, para colocá-lo ali realmente em equilíbrio, né, de acordo com, olha, não é o fim, você tem uma vida pela frente, e a gente trabalhar todos esses quesitos aí de forma conjunta com o paciente na tentativa de melhorar a qualidade de vida dele, né? E um diagnóstico como esse, ele não afeta só a vida do paciente, né? Ele acaba afetando também a vida de quem convive com ele, então os familiares, os amigos. E para essa pessoa também que está ouvindo a gente, convive com uma pessoa que tem espondiloartrite axial, o que o familiar e o amigo pode fazer para ajudar o paciente de espondiloartrite axial na rotina, no dia a dia, nas pequenas coisas? Porque como a gente conversou aqui, a doença às vezes impacta as pequenas coisas, né? Brincar com os filhos, agachar, pegar alguma coisa, impacta muito no sono. Então, o que a família e os amigos podem fazer para contribuir ali na rotina? Na minha opinião, a primeira coisa é reconhecer a dor, reconhecer a limitação, porque a dor é invisível, né? Então, essa semana eu atendi uma paciente, ela não tem espondiloartrite, ela tem outra doença autoimune. E ela falou, doutora, é tão difícil porque as pessoas olham para mim e falam, você tá ótima, você tá muito bem. Não parece que tem alguma coisa, exatamente, né? Por que você reclama? Sim. Né? Então, a primeira coisa é reconhecer que esta pessoa, este familiar, ele tem realmente dor. E a dor, ela é invisível. É diferente de você se deparar com uma pessoa com cólica renal, né? Que a pessoa tá ali, né, chorando e se mexendo o tempo todo, é completamente diferente. Então, primeiro, dar atenção a este sintoma, né? E considerar isso, né? Porque às vezes, você é mole, você poderia estar fazendo isso, né? Então, é muito importante até que o familiar acompanhe o paciente às consultas, né? Para que o médico possa esclarecer todas as dúvidas, não só do paciente, mas também do acompanhante, né? E aí, o acompanhante, o familiar, o amigo, estando ciente do problema, ele vai poder ajudar melhor. Até em relação ao estímulo, a esse tratamento não medicamentoso, né, que vai trazer uma melhora muito importante na qualidade de vida do nosso paciente, né? Então, eu moro em uma casa, eu tenho espondiloartrite axial, eu tenho que fazer uma dieta adequada. Mas a minha mulher gosta de comer sanduíche toda noite, né? Sim. Então, é uma modificação conjunta. Olha, vamos fazer atividade física, vamos para a cama na hora certa, né, para que você possa aí ter o seu período de sono adequado. Então, é uma movimentação da família, da casa, né, dos amigos como um todo, né, nesse reconhecimento. Eu vou sair com os meus amigos, todo mundo fuma. Sim. Fulano, mas você não vai fumar? Né? Então, esse ponto eu acho muito importante, né? Esse reconhecimento para que o familiar possa ajudar, cooperar
com a melhora do paciente. Sim, com certeza. É um incentivo. Todo Sim. mundo E fazer até junto. entender um pouco também de como é a manifestação, você já sabe que, por exemplo, se pela manhã o paciente tem mais rigidez, não é aquele momento que ele vai poder te ajudar mais nas atividades do dia a dia. Depois que o tratamento tiver controlado a doença, vida normal, tá tudo. Isso aqui a gente tá falando daquela fase mais inflamada, que acabamos de fazer o diagnóstico. Então, vai um tempo ainda para essa mudança de estilo de vida e para os medicamentos fazerem efeito. Mas, neste período, se você entende que o paciente funciona um pouco mais, dali 2 horas, por exemplo, que acordou, você começa a dividir as atividades com ele após, né? A Dani trouxe muito bem a necessidade de atividade física e a importância da individualização. E aí, talvez algumas pessoas falem, nossa, mas eu não tenho condições de fazer um personal ou uma fisioterapia. Mas tem coisas muito simples que você pode fazer na sua casa. Então, pode acordar e alongar na cama, e aí o companheiro, o cônjuge, pode ajudar no alongamento. Então, o fato só de movimentar a mão, abrir e fechar, o pé, o tornozelo, dobrar e esticar a perna, isso já faz com Já que ajuda. essa rigidez alivie, né, Dani? Sim, Então, bastante. tem até alguns aplicativos da Sociedade Brasileira de Reumatologia, da Sociedade Paulista, que tem exercícios que todo mundo pode fazer na própria casa, de alongamento ou com o peso do corpo, que são seguros para esses pacientes. Então, se não tiver condições, ainda a gente tem várias alternativas de exercícios que você pode fazer logo ao acordar. E aí, lógico, se você tem o apoio de amigos, da família, fica mais gostoso, né? Você Sim. ter toda essa força de vontade de fazer sozinho, ainda com outros sintomas que impactam o teu dia a dia, é mais difícil. Então, é super importante essa rede de apoio para que o paciente possa evoluir mais rápido na melhora completa dos seus sintomas. Sim, muito legal. E então a gente falou aqui que a dor, ela é o principal sintoma. E como a doutora Dani trouxe, a dor, ela é invisível. E uma coisa que eu fico pensando também é como é que a gente consegue ajudar o paciente, de repente, a descrever melhor a dor dele, para que o médico entenda melhor também. E para quem está em casa ouvindo a gente e sente alguma dor, que dicas que a gente pode dar para que essa pessoa saiba o momento de procurar um reumatologista? Porque o reumatologista, ele é o médico mais adequado para fazer o diagnóstico ali da espondiloartrite axial e cuidar desse paciente, fazer um acompanhamento, mas é uma especialidade médica muito pouco conhecida hoje, né? Poucas pessoas sabem o que o reumatologista faz. Então é importante também a gente falar mais sobre isso, quando procurar um reumatologista. Quando me perguntam a minha especialidade, acho que deve acontecer isso com você também. Ah, eu sou reumatologista. Muitas pessoas, nossa, o que é isso? O que você faz? Sim. Né? Ninguém pergunta isso para um cardiologista, para um endócrino, para um cirurgião plástico. Mas, realmente, a nossa especialidade é uma especialidade que tem uma importância gigantesca, né, dentro aí da medicina, mas, realmente, muitas pessoas não sabem o que significa um reumatologista ou acham que o reumatologista é o médico de velho, né? Ah, eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho idade para ir no reumatologista ainda, né? Então, as pessoas têm esse pensamento. O reumatologista é o especialista que vai cuidar de doenças que em algum momento vão causar dor no aparelho locomotor. Tá? E nós temos aí inúmeras, né? Então, desde a fibromialgia, a osteoartrite, né? Até doenças bem mais complexas, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, as vasculites, esclerose sistêmica, doença de Sjögren. Então, o mundo realmente é muito vasto, tá? Na grande maioria das vezes, o paciente vem a nós referenciado por outro especialista. Então, é o ortopedista que fez ali uma suspeita, olha, eu acho que pode ser uma espondiloartrite. Ou é até o oftalmologista, né? Porque a gente não comentou aqui, mas a espondiloartrite axial, ela é uma doença sistêmica que não acomete somente o aparelho locomotor,
Então, o paciente pode ter inflamação ocular, né? Pode ter uveiite, né? Que é essa inflamação, pode ter um quadro de diarreia com inflamação intestinal. Então, às vezes, o paciente vem referenciado pelo oftalmologista, né? Porque ele fala, olha, meu paciente está com uveiite, quero que você avalie se ele não tem uma espondiloartrite axial. Ou ele chega referenciado por algum familiar ou amigo, né, que já foi em algum reumatologista. Então, as pessoas realmente, né, a gente precisa fazer um movimento de trazer a informação de que se o paciente tem dor no aparelho locomotor, o reumatologista é sim o médico que ele deve procurar, né? O ortopedista, geralmente, ele acaba ficando com dores localizadas, né? Então, aquele paciente, eu tenho dor no ombro, vou no ortopedista de ombro. Eu tenho dor no tornozelo, vou no ortopedista do pé. Mas quando o paciente começa a ter dores, um dia eu tenho dor aqui, outro dia ali, outro dia acolá, e aí vai somando. Então, esse paciente precisa da avaliação do reumatologista, né, para que ele possa investigar aí. Porque uma dor, a gente está aqui falando de espondiloartrite axial, mas dor no aparelho locomotor pode ser muita coisa, né? Pode ser uma neoplasia, pode ser um câncer, pode ser uma infecção, pode ser uma doença reumática, né, Ju? E nós somos o especialista que vai investigar o que é, né? O que é. Então, chegam muitos pacientes no nosso consultório com queixas articulares que tem outra coisa, né? Que saiu de lá com diagnóstico de mieloma múltiplo, né? De uma infecção viral por parvovírus, né? Parvovirose. Então, existe aí todo esse contexto. Então, se o paciente tem dor no aparelho locomotor, então, ele deve procurar um reumatologista. Legal. E legal que você trouxe essas outras doenças e eu queria saber mais sobre isso. Quais são as doenças que são mais confundidas com a espondiloartrite axial? A principal é a fibromialgia. Né? Então, a fibromialgia, ela é uma doença não inflamatória que causa dor difusa, né? Uma dor difusa crônica também, assim como a espondiloartrite axial. O paciente acorda com uma sensação de rigidez, acorda cansado, como se não tivesse dormido. Então, a fibromialgia é uma doença que muitas vezes ela é ali, né, ela entra no diagnóstico diferencial, ela é confundida com a espondiloartrite axial. E a gente não pode esquecer também de que muitos pacientes com espondiloartrite axial têm fibromialgia. Sim. Né? Então, tem as duas coisas aí concomitantes, tá? Outra doença que eu quero chamar a atenção é a artrite reumatoide. A artrite reumatoide, ela é uma doença inflamatória que causa inflamação do esqueleto periférico. Então, mãos, cotovelos, joelhos, pés. E a espondiloartrite axial, como a gente já mostrou aqui, ela causa principalmente inflamação do esqueleto axial. Mas nós temos também inflamação de outras articulações, principalmente das pernas, né? Membros inferiores, então joelho, tornozelos, né? Então, esse paciente também pode ali, inicialmente ser confundido como tendo um diagnóstico de artrite reumatoide, porque não existe um exame específico para nenhuma dessas doenças, né? Para nenhuma delas. Um erro que eu vejo muito acontecendo é o marcador genético da espondiloartrite axial é o HLA-B27. Essa é uma carga genética que nós recebemos do pai ou da mãe. E essa carga genética, ela está relacionada, né? Então, nós sabemos que quem tem essa carga genética tem uma chance maior de desenvolvimento dessa doença. E muitos pacientes procuram profissionais que pedem esse exame, o exame vem positivo e já taxa o paciente como espondiloartrite axial. Sendo que o paciente muitas vezes não tem a doença. Muitas vezes tem lá fibromialgia.
Mas o paciente vem para uma segunda opinião, eu tenho antigamente, né, espondilite anquilosante, atualmente espondiloartrite axial. Mas por quê? Porque o exame está positivo. O doutor me disse que eu tenho, já passou esse tratamento, né? E muitas vezes não é. Então, não existe um exame específico. O HLA-B27, por exemplo, não é um exame específico para isso. Então, é toda essa montagem, né, do quebra-cabeças que eu gosto aí de falar, que vai trazer para nós a informação do que esse paciente tem. E aí nós vamos tirar aí os confundidores, né? Se é fibromialgia, se é artrite reumatoide ou se é outra coisa, de acordo com todo o contexto trazido pelo paciente. Muito interessante. O exame é para tirar a dúvida, né? Então, o exame é sempre complementar, não é o exame que determina. Isso acontece com HLA-B27, que só mostra a predisposição genética, e também com a ressonância, né? Sim. Que nos ajudou tanto, porque antes a gente demorava aí 8, 10 anos para ver alguma alteração no raio-x. Hoje eu consigo ver essas alterações precoces na ressonância. Entretanto, a ressonância é muito sensível. Então, por exemplo, um atleta, um corredor, pode ter inflamação da sacroiliaca na ressonância e que isso não é espondiloartrite axial. E muitas vezes já chega com esse diagnóstico. Algumas outras alterações musculares, abdominais, que simulam esse processo inflamatório na coluna. A própria gestação, né? O processo de gestar acaba fazendo um processo inflamatório de sacroiliacas, que é conhecido como osteite condensante do ilíaco, que se confunde muito também. Então, muitas vezes a gente chega a essa paciente que acabou de ter um filho aí e que teve dor durante a gestação e que recebeu o diagnóstico equivocado de uma espondiloartrite axial. Então, tem vários fatores e por isso precisa da habilidade do reumatologista mesmo para fazer essa diferenciação. E mesmo a Dani falou das famílias das doenças sérias e chatas, e na família da espondiloartrite entra também um grupo de doenças. Então, a gente tem uma manifestação, por exemplo, que é um reumatismo associado ao diagnóstico de psoríase, que é a artrite psoriásica. A manifestação mais comum não é o acometimento de coluna, mas ele pode acontecer e também pode ser confundido com uma espondiloartrite axial pura, sem psoríase. Então, por um médico mais inexperiente, né, Dani? Sim. E a maioria dos pacientes, obviamente, tem psoríase anos antes de ter a doença na articulação, mas até 15% desses pacientes vai ter a doença articular sem nunca ter tido uma doença de pele, ou tem um parente, os pais, irmãos, alguém tem psoríase e o próprio paciente nem tem psoríase, mas tem artrite relacionada à psoríase, tem artrite psoriásica. Então, esse quebra-cabeça não é tão fácil quanto parece, mas o ponto é, sentiu dor nas articulações, especialmente se for, né, cada hora tá doendo num lugar, ou se tá persistindo muito, especialmente por mais de 3 meses, procure um reumatologista independente da sua idade. Para frisar isso bem, criança pode ter reumatismo. Exatamente. Então, criança que tá reclamando de dor todo dia de manhã, não quer levantar da cama, a gente acha até que tá fazendo manha que não quer ir para a escola. Isso pode ser uma doença reumática, especialmente se estiver inchando alguma articulação, se os pais perceberem, e pode ser uma espondiloartrite axial juvenil, que começa na infância. Então, persistiu a dor, migrou, né, de uma articulação para outra, o médico certo é o reumatologista. É isso? Exatamente. E essa questão que a Ju está falando da psoríase, por exemplo, né, que realmente 15% dos casos nós temos primeiro a manifestação articular, para depois termos aí a lesão de pele. E muitas vezes essa lesão de pele está escondida, né, Ju? Às vezes na cicatriz umbilical, ela tá ali. Discreta, né? Exatamente. Então, parecendo uma caspa, né, Dani? Escondidinho ou atrás da orelha. A unha, né, tá quebradiça, tá descolando, né? Então, tudo isso a gente precisa valorizar. Sim, ótimo. É um quebra-cabeça muito complexo mesmo. Eu agradeço muito pela presença de vocês. Acho que a nossa conversa foi muito rica. Então, a gente falou sobre o que é a espondiloartrite axial, seus sintomas, a importância do reumatologista, quando procurar um reumatologista. A gente falou sobre qualidade de vida para esse paciente. Para você que está ouvindo a gente, gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha esse vídeo, compartilha com todo mundo que precisa receber essa informação. A gente tem outros vídeos aqui no canal também sobre esse tema, então se inscreve no canal para acompanhar e aprender ainda mais.
E pra gente finalizar, eu queria abrir para vocês duas fazerem uma mensagem final do livre, do coração de vocês, o que vocês acharem que é importante para o nosso público saber. Bom, eu acho que uma coisa que nós frisamos muito aqui é o diagnóstico precoce, né? Então, este é um ponto que nós precisamos perseguir, né? Junto aí ao nosso paciente, tá? Seja com educação continuada, né? A Sociedade Paulista, a Sociedade Brasileira, nós fazemos muito esses conteúdos através das mídias para informar, né? Qual é a característica da dor, se o paciente precisa procurar, quando precisa procurar. Então, o diagnóstico precoce, ele muda realmente, né? Então, ele vai mudar ali a perspectiva que o paciente vai ter, né? A outra coisa é a qualidade de vida realmente desses pacientes. Então, nós precisamos dar ali a oportunidade para que nós possamos incluir tudo isso que foi falado. Alimentação, atividade física, sono, melhorar ali a rotina maçante do paciente, né? Muitas vezes trabalhando horas e horas sem parar, né? E uma coisa muito interessante, né, que acontece, que eu gostaria de frisar também, é a diferença de foco, né, entre o que o médico espera e o paciente espera. E a gente precisa alinhar, né, essa comunicação, né, do médico com o paciente. Então, nós médicos, né, nós trabalhamos ali buscando melhorias nas métricas, né? Então, nós temos ali nós chamamos de score, né, de atividade da doença, e o que nós buscamos é isso, né, melhorar a atividade da doença. Mas o foco do paciente é outro. O foco do paciente é qualidade de vida e capacidade funcional e social. Então, muitas vezes, essas coisas, elas estão desalinhadas, né? E é muito importante que nós possamos fazer aí esse casamento de informações, essa melhoria da comunicação, para que o paciente fique melhor, que é o que nós buscamos, né? E nós também possamos aí desempenhar um trabalho que é a nossa missão, né, Ju? Super. De trazer uma melhoria de qualidade de vida para os nossos pacientes. Esse distanciamento de médico e paciente não cabe mais, né? A gente vê que cada dia mais é importante compartilhar as decisões e compartilhar as expectativas. A nossa vontade de querer que a métrica esteja resolvida é porque a gente sabe que tem evidência. Se eu resolver a inflamação, a doença não vai progredir. Então, a gente está pensando no bem-estar do paciente. Mas quantas vezes tem uma inflamação muito discreta, residual, e o paciente está ótimo, com a vida transformada, e não quer mais nenhum ajuste, não quero nem saber de nenhum remédio novo. E a gente muitas vezes fica insistindo nisso, né? Mas eu acho que super importante esse ponto da comunicação e a gente frisar que muitos pacientes hoje, a gente já consegue fazer o diagnóstico precoce com uma inflamação muito discreta inicial na coluna, que não tem nenhuma lesão, já nenhuma fusão, nenhuma lesão na estrutura da coluna, e que esses pacientes com o tratamento retomam a vida normal. Então, hoje, essas doenças, infelizmente, não têm cura, mas a gente alcança um ótimo controle e o paciente com medicamento, que às vezes é um medicamento que você toma uma vez por mês, a cada 2 meses, nem sempre é um tratamento que você tem que usar todos os dias, você consegue restabelecer sua qualidade de vida. Lógico que o remédio não é um milagre, né, Dani? É um conjunto de tudo isso que a gente falou. Então, um paciente que realmente dá conta de mudar o estilo de vida vai conseguir ter a melhor resposta ao seu tratamento. E aquele que já tem doença, então é possível voltar ao normal, ter uma vida como se eu não tivesse mais dor, nem lembrasse mais disso? Sim, contanto que você mantenha seu tratamento e acompanhamento regular. E para aqueles pacientes que já têm a doença bem estabelecida, é possível recuperar a tua qualidade de vida,
recuperar a funcionalidade. Então, quando a Dani trouxe, esses pacientes têm menos de 45 anos, mesmo que eu demore 10 anos para fazer o diagnóstico, se eu diagnostico com 45 ou com 50 anos, a gente tem ainda muita vida pela frente, né? Tem muito que viver, tem muita diferença. Então, não desanimem, procure o reumatologista. Na dúvida, o reumatologista vai conseguir fazer todo esse mapeamento e, se não for com ele, ele te indica para a especialidade mais adequada para tratar aquela manifestação. Mas eu acho que eu queria frisar isso. Tenha esperança, independente da fase da vida que você estiver, e procure o reumatologista para que a gente possa intervir na qualidade de vida o mais rápido possível. Ótimo, perfeito. Muito obrigada, viu? Foi um prazer a conversa hoje com vocês. Obrigada, Bia. Obrigada.